Antes de mais nada, obrigado a todos por terem vindo. Boa tarde. Queria agradecer o convite à prensa e para estar aqui hoje. Eu devia ter posto ali, estava agora a pensar nisso. Eu sou ilustrador e venho aqui nessa qualidade e tenho desenvolvido um trabalho na área de ilustração nos últimos anos, que vai dos jornais, portanto, da ilustração para a imprensa, até ao cinema de animação, portanto, passando por muitas outras coisas. Aquilo que eu vou falar aqui hoje vai centrar-se mais no trabalho que tenho desenvolvido para a imprensa, pelas razões óbvias, e no trabalho que tenho desenvolvido no mundo editorial, neste caso de livros. Depois no final podemos, talvez, se tiverem questões, discutir um bocadinho coisas que achem que ficam a faltar na apresentação. Só centrando ainda, buscando essas questões da imprensa e dos livros, porque são grande parte do meu trabalho, portanto, é muito significativo aquilo que eu faço e representa muito bem o meu trabalho. E, por outro lado, ajudam um pouco a definir a ideia de ilustração, ainda de uma forma rudimentar, mas que serve hoje para a conversa. A ilustração enquanto imagem que necessita de reprodução para existir e que acontece tanto na imprensa como nos livros. A ilustração que acontece como forma de diálogo com outros conteúdos, seja um texto, seja uma música, seja uma fotografia, que acontece também nos jornais e nos livros, e uma ideia de comunicação que atravessa a ideia de ilustração e que a distingue, porventura, de coisas como o desenho puro e simples. Portanto, centrando nestas três ideias e nestes dois formatos, dividi a apresentação. Vou começar, antes disso, pelos fanzines, e esta primeira, dividi isto em três partes. Esta primeira parte será sobre os fanzines e as primeiras coisas que fiz. Toda esta questão à volta das publicações e da edição é uma questão que para mim me é bastante cara, e eu desde pequeno que não só gostava muito de desenhar, como também gostava muito de publicações, de revistas, de livros, o próprio objeto, a coisa de publicar e de editar e de reproduzir por aí fora. Ora, na altura eu comecei por fazer fanzines. Isto é de 92, eu tinha 13 anos. Comecei por fazer fanzines e fazer as coisas em fotocópias com amigos, à volta sempre da banda desenhada, que era aquilo a que eu me dedicava e gostava bastante de me ter dedicado profissionalmente, mas que não foi possível. E fazia fanzines e ao fazer fanzines, aquilo que me levava a estas aventuras editoriais era não só o facto de gostar de desenhar, isto hoje isto era tudo feito em fotocópia, com montagem, colagem, não sei o quê. Era uma vontade gráfica, um desejo de construir páginas, de juntar letras a imagens, de construir planos e de pôr tudo isto sobre um caderno e depois reproduzir, tirar fotocópias e vender ou distribuir entre as pessoas. Isto é um fanzine que fiz mais tarde, o outro era 92, este é 94, um fanzine este editado só por mim, o outro era em colaboração, e lá está a mesma coisa, experiências gráficas. Portanto, eu ainda não, nesta altura, não pensava estudar design gráfico, e sempre esta ideia das publicações e esta curiosidade de juntar imagens e textos e por aí fora. Ora, estamos a falar de uma época em que as coisas todas aconteciam à base de fotocópias, portanto, uma fotocopiadora era um bem precioso. Isso, entretanto, foi mudando. Hoje em dia, com o advento da impressão digital, é bastante fácil pôr cá fora uma publicação com alguma qualidade. Na altura era tudo à base de fotocópias ou então de offset. E quando eu tive a oportunidade de finalmente editar um livro
a sério, uma coisa em offset, que ia ser vendida em livrarias, portanto, um livro como deve ser. Acabou por ser uma extensão quase desse trabalho dos fanzines, porque quem editou este livro, o Loverboy, o Rebelde, que é um livro de banda desenhada, à volta das aventuras de um adolescente, que é o Loverboy, e da sua banda rock, tudo isto muito 90s. Portanto, isto era gente que publicava um fanzine e que decidiu montar uma editora a sério, e começou a publicar estes livros a preto e branco também, com capa mole, coisas muito baratas de produção, mas que acabaram por ser os primeiros livros daquela altura, de gente nova que andava a fazer banda desenhada, os primeiros livros a aparecerem no mercado, porque as editoras grandes de facto não nos ligavam nenhuma. Portanto, este livro marcou-me de alguma forma, fez essa transição. E mais tarde, ainda no seguimento, já pouco tempo depois, vou trabalhar neste livro, que é um livro especial e que de certa maneira foi bastante influente na minha decisão de começar a trabalhar em ilustração de uma forma profissional. Este é um livro que é uma peça de teatro, originalmente, e era uma encomenda, tinha-me sido feita uma encomenda para passar esta peça de teatro para a banda desenhada. Por várias razões, o trabalho ia ser complicadíssimo, porque a peça era grande, fazer um livro de banda desenhada ia ser muito complicado por questões de tempo e de orçamento e também de disponibilidade. E às tantas, eu lembrei-me porque é que não se faz um livro ilustrado, mas ilustrado de uma forma um pouco diferente daquilo que é habitual. O livro, ou melhor, a peça de teatro, girava à volta das personagens do mundo da banda desenhada, uma série de heróis e de personagens, universos gráficos e narrativos, e nessa altura portanto, eu poderia utilizar isso como desculpa para experimentar vários registros. Foi uma das ideias, de fazer um livro bastante variado graficamente, como vocês podem ir vendo aqui. E entretanto, na altura, neste processo apareceu o Jorge Silva. Isto é uma edição da BDTech. O Jorge Silva, o designer, na altura trabalhava na BDTech, era o designer da BDTech, e ele entrou neste processo e começámos a trabalhar juntos naquilo que acabou por se revelar para mim um pouco como um curso de ilustração, e das possibilidades da ilustração e da conciliação da ilustração com o objeto de livro e com um texto de maneiras diversas. Portanto, neste livro cabia tudo, desde banda desenhada, rascunhos, havia páginas assim sem texto nenhum, só com desenhos. Convém dizer que o texto era bastante maçudo e denso, portanto tentámos fazer uma edição muito arejada graficamente para tornar o livro confortável. E é o tipo de livro que não vende nada, como é óbvio, mas era um daqueles livros também pagos à partida, e portanto deu-nos alguma liberdade para... era um livro de muitas páginas, agora não sei, mas deu-nos bastante liberdade para experimentar, e para mim foi bastante importante, porque eu aqui percebi de facto que a ilustração, no fim de contas, juntava essa minha vontade de livros e de jornais e de texto e imagem, portanto esse lado de designer que eu nunca fui e nunca desenvolvi, a um lado também de gostar muito de desenhar e da banda desenhada e por aí fora. Portanto há aqui uma conciliação de interesses, e eu decido então, quer dizer, não é uma decisão de um dia para o outro, mas começar a explorar mais este meio. Isto é a contracapa do livro. Deixa-me só aqui. Nesta altura, precisamente depois de ter conhecido o Jorge Silva, ele trabalhava, era designer no Independente na altura, e eu já tinha feito algumas experiências, coisas ocasionais para jornais, nada de muito consequente, mas com o Jorge Silva, depois de ter trabalhado no livro, acabou por ser quase óbvio
ele convidar-me para, volta e meia, colaborar no Independente, que era o jornal que ele dirigia na altura e que tinha muita ilustração. Era um jornal que tinha, na altura, muitos dos ilustradores dos anos 90 e da nova geração que apareceu depois já no século XXI, a trabalhar. E, portanto, isto é uma das primeiras coisas que eu fiz para o jornal, para o Independente, ainda sem grande... quer dizer, eu não tinha propriamente uma direção gráfica ou uma ideia de linguagem formada, continuava a experimentar e aos poucos percebendo o que é que me interessava ou não fazer e o espaço que havia para a ilustração dentro dos jornais. Portanto, isto são experiências da altura, são coisas que foram sendo publicadas. E, entretanto, eu começo, de facto, a perceber qual é o espaço da ilustração no jornal. E isso foi bastante importante para mim, porque tem influência no tipo de registro e no tipo de linguagem gráfica que eu depois venho a desenvolver. Eu aqui só tenho que a ilustração, eu não consegui arranjar o suplemento para vos mostrar a capa. Isto era uma capa, foi uma ilustração para uma capa na altura do 1000 folhas, um suplemento do Público. E eu, o desenho estava ok, o desenho é bonito e tal, eu estava contente com o desenho, mas quando é impresso, quando eu vejo o suplemento impresso, não é bem este desenho que aparece na capa, é uma coisa mais borrada, esborratada. Eu percebo que o problema dos jornais passa também muito, ou pelo menos na altura passava, pela qualidade de impressão. A qualidade de impressão era uma porcaria, na maior parte das vezes. Portanto, as cores, controlar as cores e o resultado final é muito complicado. E eu percebi que com esta ilustração que a coisa não funcionava, ou este registro num jornal, nem papel de jornal, tinta de jornal, não iria funcionar. Além de que era muito delicado para aguentar certas tipografias e certos temas, e portanto seria complicado continuar a trabalhar deste modo. E então resolvi, pegando em coisas que já andavam latentes no meu trabalho até à data, a questão das manchas e do traço e da mancha sem contorno e por aí fora, uma coisa mais plástica, resolvi tornar, puxar esses elementos para cima e torná-los mesmo graficamente muito fortes e gráficos, no sentido de manchas sem texturas, cores lisas, coisas que pudessem dialogar com os tais fontes e com os tais e que pudessem também, um estilo que pudesse também ser flexível o suficiente para lidar com vários temas que um ilustrador para a imprensa tem que obrigatoriamente lidar. Isto era uma capa depois para 1000 folhas, nessa sequência, só a título de exemplo. Depois, aqui temos umas coisas para a pública. Queria aproveitar esta aqui para falar também. Eu vou mostrar-vos essencialmente coisas que fiz para o Público agora, que é o jornal com quem eu colaborei mais regularmente nos últimos anos, e cuja colaboração acabou por ser bastante rica, porque inclui várias maneiras de utilizar a ilustração na imprensa. Que é uma das coisas que eu, como ilustrador, vou aprendendo, e acho que também quem faz os jornais vai experimentando. Não há propriamente um livro de estilo para a utilização de ilustração. A ilustração, em último caso, que a utilização de ilustração nas publicações depende de uma política editorial para a imagem. Às vezes depende mais para a fotografia, outras vezes aceita a ilustração, outras vezes nem sequer põe a ilustração em cima da mesa. Portanto, mas no Público, ao longo destes anos, eu tenho tido a oportunidade de explorar vários formatos e vários modos de usar a ilustração, fruto também de alguma liberdade que o jornal me foi dando. E aqui temos, portanto, eu pus dos dois virados para o mesmo, para nós, mas isto era uma revista, portanto é fácil de perceber, era Passagem de Ano. A revista Passagem de Ano, a única indicação que eu tinha era fazer, portanto, uma capa
dupla, a revista, portanto, virava-se, era ao fim do ano, tinha notícias do fim de 2005, do outro lado, notícias ao que viria em 2006. Portanto, isto para dizer que era tudo o que eu tinha, não havia tema, não havia nada, ou melhor, o tema era este, não havia mais indicação nenhuma e havia espaço para inventar e criar uma coisa deste género. Também na pública, aqui já portanto, com um tema que me foi dado só como a solidão, era uma reportagem sobre a solidão, eu não tinha, e é raro ter, queria também contar-vos isso, é raro hoje em dia um ilustrador ter acesso aos textos. Portanto, qualquer ideia de ilustração que passe por uma ligação direta a um texto, hoje em dia isso quase não acontece, também em grande parte porque nós não temos acesso aos textos, é-nos dado um tema ou uma ideia qualquer e a partir daí trabalha-se, porque os jornais fecham, têm prazos de facto muito curtos e rápidos e muitas vezes depende da ilustração e o texto ainda está a ser feito também, portanto raramente, a não ser quando depois se vemos o jornal ou vemos a coisa publicada, conseguimos ver como é que aquilo tudo sai, se o cozinhado faz algum sentido. Portanto, aqui sobre a solidão, uma coisa que também acontece muitas vezes, capa e depois uma declinação lá para dentro, ou ao contrário, como preferirem. Aqui uma ilustração, sendo a outra muito narrativa, aqui temos uma coisa que é bastante decorativa e ao mesmo tempo conceptual, portanto é uma coisa de composição, não tem provavelmente uma história. E aqui uma metáfora, portanto uma utilização mais metafórica da ilustração à volta da Wikipédia, e que me obrigou na altura a ir pesquisar o que é a Wikipédia, que é outra das vantagens também de trabalhar em ilustração, às vezes é obrigar-nos a fazer investigação, ir à procura de coisas que não conhecemos ou aparecem-nos temas que não estão de facto no nosso leque de interesse e de repente temos que ir investigar e aprender qualquer coisa sobre esses temas. E isso, para um ilustrador, é fundamental haver essa vontade e curiosidade para poder enfrentar todos os desafios editoriais. Portanto, isto é uma ilustração lá de dentro, também ainda da Wikipédia. Depois, mais tarde, as capas para o Y. O Y, quando aparece, estranhamente, eu por acaso não tenho aqui a capa para vos mostrar. O primeiro número do Y foi com uma capa ilustrada, com uma ilustração minha, o que é uma coisa bastante rara. Hoje em dia o Y quase não tem ilustração na capa, ou lá dentro, não interessa. Mas na altura utilizaram bastante ilustração no início do suplemento e sempre para temas, os tais temas onde a fotografia não resolve ou não encaixa, que é muitas vezes a forma também dos editores chegarem à ilustração. Neste caso era um artigo sobre o Shakespeare, uma coisa bastante densa e neste caso, se calhar um exemplo clássico de ilustração editorial e daquilo que a meu ver a ilustração editorial tem mais forte, é estes temas que são aparentemente muito abstratos, neste caso editores que melhoram os livros, encontrar uma metáfora visual, portanto uma imagem que tenha uma ideia suficientemente forte para contar esse tema ou dar forma visual a essa ideia abstrata, a esse conceito. E é uma coisa que a ilustração, quando é bem conseguida, deve passar logo essa ideia. E portanto, a ideia de, ou considerando a ilustração de imprensa como uma imagem-ideia. Aqui era a ilustração do interior, à volta sempre, neste caso, do alfaiate ou do costureiro que conserta
as pontas dos livros. Capas para o P2, aqui jogos da China, esta bastante imediata, portanto, uma capa mais lúdica e visual, aquelas outras sobre o Natal, portanto, todos estes temas, coisas muito diferentes, encontrar maneiras de traduzir estas ideias sempre de uma forma rápida, gráfica, visual e atraente também, porque é importante isso num jornal. Aqui, portanto, utilização da imagem, neste caso tínhamos sido pedido a capa para aquele suplemento sobre Boa Vida, e era foi portanto, uma puxada da ilustração para a capa do jornal, que é uma coisa que também uma forma de utilizar e reutilizar, neste caso, as ilustrações, que no público fazem muito. Uma capa muito gráfica, sem propriamente, lá está mais uma vez, em que a ideia passa toda pela própria composição, não tem história. Neste caso seria o tédio e portanto, esta ideia só das figuras arrumadas dentro da capa sem nada a acontecer. E em todos estes casos também não há normalmente indicação da parte do designer de como é que vai ser a capa, ou dos títulos, portanto, não digo que seja a melhor maneira de trabalhar, mas possibilita eu faço aquilo que entendo, sabendo obviamente que têm que entrar os títulos e portanto penso um pouco como é que essas coisas vão aparecer, mas depois o designer no jornal resolve e arranja como entende. Idealmente essa colaboração poderia ser mais produtiva ainda, e acho que já terá sido hoje em dia, e penso que a tendência é para ser cada vez mais distante, é fazer uma coisa de um lado e depois eles dentro do jornal fazem outra coisa para o outro. Portanto, há alguma coisa que se começa a perder nessa relação. Outra capa para o P2, neste caso sobre outro tema estranho, eram divórcios provocados por causa da internet e das redes sociais. É sempre um problema quase descalçar a bota. Isto são ilustrações que normalmente é-me dado 1-2 dias para fazer a ilustração, pensar, enviar, por aí fora. E às vezes aparecem estes temas assim estranhos. Isso, por outro lado, quem trabalha para a imprensa tem que gostar desta adrenalina e deste trabalho rápido, porque é inerente ao próprio trabalho, à condição de trabalhar para a imprensa. E neste caso, tinha feito a capa e de repente ligam-me mais tarde e dizem precisamos de uma declinação para o interior, e eu não isto sem tempo nenhum para fazer, e a única coisa que me ocorreu foi enviar esta parte. Portanto, aqui de repente há este jogo entre a capa e o interior, de ter uma positivo e um negativo no suplemento. Portanto, não é uma coisa que não estava programada, mas ou surgiu a hipótese, e este tipo de soluções muitas vezes acabam por animar o próprio suplemento. E dar-lhe uma qualidade de objeto, ou pelo menos criar uma espécie de narrativa. A mesma coisa aqui, esta ilustração não era para a capa, tinha sido uma ilustração para o interior e por alguma razão foi repescada para fazer capa do suplemento. Portanto, é uma solução gráfica sobre ilustração que depois no interior aparece assim, e aqui sim a ilustração completa. Portanto, temos também uma espécie de narrativa entre a capa e o interior. Aquilo que fica de fora depois se mostra. Uma história de faca e alguidar,
também sem grande, sem nada de extraordinário, e portanto encontrar sempre uma coisa, uma imagem que possa traduzir ou contar essa mesma história, coisas muito diferentes. Se a outra era uma faca de história de alguidar, este era um tema pesadíssimo. Neste caso são os filhos que matam pais, que eu estranhei quando pediram para fazer esta ilustração, porque normalmente estes temas pesados ou recorrem à fotografia, coisas muito abstratas, ou recorrem inclusive a outros ilustradores. Mas não, pediram-me a mim, e de repente acabaste de ter sido uma das ilustrações mais violentas que já fiz, mas no final acabou por ser também uma coisa muito elegante, e eles gostaram e a coisa avançou. Portanto, neste caso o tema era um tema difícil, não pelo tema em si, mas pelo lado pesado e que tinha outro tema estranho, transexuais, e isto era uma história que apareceu aqui há uns anos de um homem que queria engravidar, ou que tinha engravidado, agora já não me recordo. E mais uma vez passar essa ideia de confusão e de as coisas que não são como são esperadas, ou não acontecem da forma esperada, traduzir isso numa imagem. Portanto, lá está, e aqui eu mostro as duas páginas, porque eu continuo a gostar de ver sempre isto em página, com as letras ao lado, os títulos. Muitas vezes são picados as cores nos títulos das ilustrações, portanto há sempre esse trabalho, e é uma coisa que eu continuo a gostar bastante de ver. Aqui uma capa para o Y, um suplemento de verão, portanto, mais uma variação, uma hipótese, um suplemento especial. Aqui também se pode começar a reparar um padrão, que a ilustração aparece muitas das vezes em capas, portanto é utilizada quase de uma forma especial, e já não tanto como dentro do jornal, mas quando se utiliza a ilustração é qualquer coisa, o que não abona muito a favor da ilustração, porque a torna uma espécie de luxo das publicações, e em vez de ser uma ferramenta de comunicação, passa a ser quase um ornamento, e são questões que depois podemos discutir mais à frente. Aqui outras utilizações também, lá está, nas capas, no caso, esta era uma capa do P2 puxada de capa, e aquela... outra coisa que também acontece muitas vezes é entregarmos a ilustração e depois o título contar a ilustração, que é uma coisa estranha, porque naquele caso é quase imediato, mas o título não era nada daquele, não era aquilo. Quando pediram a ilustração era só, melhor seria qualquer coisa como a segurança laboral ou qualquer coisa assim. Mais duas utilizações, neste caso uma ilustração pedida especialmente para a capa do jornal e outra puxada da revista, mas enfim, soluções gráficas que a mim me parecem interessantes e que fazem capas diferentes daquilo que é normal ver, só com fotografia ou com texto, e que trazem, acho eu, e que será uma das grandes vantagens de utilizar a ilustração, trazem um bocadinho de poesia ou de criatividade à imprensa, e outra forma de informar e passar notícias. Isto porque uma das coisas que também me parece que a ilustração editorial, neste caso, tem como característica é não ser uma imagem para contemplar, mas ser uma imagem para informar. Portanto, se for muito complicada, pode falhar o alvo, porque as pessoas não têm tempo para ficar ali a ver e tentar decifrar. Portanto, tem que ser bastante rápida, e tem que ser lida e não vista. Portanto,
quando é preciso também ter isso em conta. Neste caso, uma utilização um bocadinho híbrida da ilustração. Se nos casos anteriores eu mostrei sempre ilustrações que eram que tinham por trás uma reportagem, uma notícia ou outro género de peça do jornal, neste caso, estas ilustrações, que são casos únicos também no trabalho que eu tenho feito para a imprensa, são uma espécie de cartoons para a capa do jornal. Portanto, elas não estão associadas a nenhuma notícia em específico e portanto, são pedidos do editor para fazer um cartoon que depois aparece associado de facto a uma notícia, mas que não está ligado no início e que podem funcionar de uma forma independente ou não. Neste caso é associado, mas seriam cartoons se não tivessem... e quando eu digo cartoons, digo imagens com um comentário, neste caso, político, mas que funcionam fora do ambiente editorial. Daqui, neste caso, Cavaco, que eram 6 nomes, portanto, esta ideia sempre de como retratá-lo, em que eu deixei a coisa em aberto, e ali à volta do Carnaval e de quem trabalhava e de quem não trabalhava no Carnaval, com o Passos Coelho. Estas, portanto, seguindo no seguimento destas imagens anteriores de cartoon e de sátira política, isto são ilustrações feitas para a crónica Boca do Inferno, do Ricardo Araújo Pereira, na Visão, com quem eu colaboro já há muitos anos, e que são sempre crónicas humorísticas, como é normal, e onde eu vou experimentando uma série de coisas diferentes. A liberdade é total, as coisas funcionam um bocadinho como blind dates na página, portanto eu não vejo o texto, ele não vê a imagem, ele diz-me só sobre o que é que vai escrever também, e que, quer dizer, trouxe estes exemplos, já é uma colaboração que já existe há, não sei, 6 anos. Portanto, é semanal, são muitas ilustrações e sobre várias coisas. Neste caso era o Algarve, ali sobre as avaliações das como é que se chama? Agora não lembro. Da Fitch e por aí fora. Aqui, mas já não sei, aqui é sobre o ministro, eu já não me recordo dos temas, já todos antigos. Bom, sim, mas era a propósito de um discurso que ele tinha os papéis trocados. Enfim, aqui é como elas resultam na página, portanto, podem ver como é que isto depois aparece. No caso da Visão, às vezes o Ricardo vai de férias e eles pedem para fazer a página inteira, portanto, fazer um cartoon ou aumentar a ilustração neste caso, e isto é um dos exemplos que eu às vezes faço, e que é tal coisa, aqui funcionam como imagens autónomas. Só para terminar esta parte da imprensa, revelar um bocadinho o processo de trabalho. Aqui podem ver uma série de esboços para um artigo do New York Times, um artigo que era sobre o bailout a Portugal. E isto é um bom exemplo do trabalho e do que é trabalhar para a imprensa enquanto ilustrador. Eu recebo um e-mail de manhã a dizer temos este artigo, precisamos de uma ilustração para hoje ao fim do dia e precisamos de um esboço, porque dependendo das publicações, neste caso o New York Times ou pelo menos o mercado americano pede muito esboços, quer ver coisas antes de aprovar, portanto receber a imagem final. Queremos um esboço até ao meio-dia e queremos a ilustração até às 5 da tarde. E isto é mais ou menos os tempos que há
para trabalhar muitas das vezes, e eu, de repente, a coisa mais complicada de resolver nesta imagem era, isto é para o público americano, ou em último caso para um público internacional, e eu não posso usar a imagem de Portugal, portanto o mapa, a bandeira, aqueles símbolos que se calhar, volta atrás, sabe, símbolos que aparecem aqui, como o Zé Povinho, ou o mapa, ou por aí fora, são coisas que não dizem nada ao público americano e a outros. Portanto, tinha que ser qualquer coisa que representasse Portugal, mas que fosse suficientemente universal para ser entendida. E depois de muitas voltas, lá cheguei à ideia da guitarra portuguesa. Fiz estes esboços, portanto são variações da mesma ideia, e enviei-lhes para eles depois escolherem. Eles escolheram a 3. Portanto, depois, ao fim do dia, enviei-lhes a imagem acabada. E aqui podem ver depois como ficou integrada na página. Portanto, acho que ainda está aqui mais uma. Isto é outro exemplo também do New York Times, uma ilustração integrada na página. E aqui, reparem como é bastante diferente, por exemplo, daquelas capas que eu mostrava há bocado. Portanto, são espaços e tamanhos diferentes, e as imagens têm que responder de maneira diferente também e enquadrar-se na publicação, na página, nos temas. Portanto, há todo esse lado de diálogo, como eu referi no início, e de adaptação às circunstâncias e aos conteúdos. Portanto, isto para falar de ilustração de imprensa. Falando de livros ilustrados, vou começar. Eu escolhi alguns livros, dos livros que portanto, escolhi livros que me parecessem mais significativos do meu trabalho, e também, de alguma forma, livros que me deram gosto de fazer e que marcaram. Neste caso é um livro de banda desenhada. Este é um livro de 2000, salvo erro, feito com o Pedro Brito, que escreveu o argumento, e foi um livro que de alguma forma arrumou naquela altura questões que eu que queria desenvolver à volta da banda desenhada e da narração gráfica, e onde explorei, portanto, isto na sequência daquele livro do Rapaz de Papel que vos mostrei há bocado, onde continuava a explorar a questão da mancha e do traço, e onde explorava a cor como um elemento narrativo. Portanto, foi um livro bastante libertador, e na altura um bocadinho ovni no panorama editorial de banda desenhada português. E o livro acabou por ser bastante bem sucedido e ganhou na altura o prémio na Amadora. Teve várias edições, já foi editado em França e na Polónia e em Itália. Portanto, é um livro que ainda hoje, aliás, a edição em Itália foi este ano, é um livro que ainda hoje continua a ser lido e a merecer atenção. Este é um livro bastante importante para mim. Eu estava nesta fase a transitar para a ilustração, ou pelo menos a interessar-me mais por esse outro lado da imagem, mas não queria deixar de vos mostrar. Foi um livro. São livros, convém dizer, sempre com tiragens que rondam os 1000 exemplares, e com distribuição relativamente limitada. Portanto, sempre um universo, vá lá, muito circunscrito. Vamos ficar o computador pouca bateria. Ok. Depois, uma das primeiras incursões na ilustração infantil. Este era o quarto título de uma coleção que só teve 4, na verdade. Portanto, foi o último que saiu, chamado Um Saltinho. Foram feitos livros sobre
Lisboa, Madrid, Paris e o Porto. E o Porto foi o último. Isso foi... Eu, na altura, também os livros que se faziam de infantis por cá não eram tão variados e tão interessantes como aqueles que se encontram hoje. Isso, a verdade é que o panorama, pelo menos nestas áreas, mudou bastante nos últimos 10 anos. Portanto, isto era um livro um pouco estranho também, porque eram guias de cidades, mas portanto, apresentando as cidades às crianças de uma forma descontraída e leve, todas essas coisas. Com a particularidade de ter sempre esta organização de um quadro mais generalista sobre uma área da cidade e depois vários pormenores com pequenas histórias e pequenas curiosidades que as cidades são feitas. Eu continuava a experimentar com a relação de texto e imagem, como é que as coisas podiam acontecer nas páginas e contar. Okay. Acontece que ao trabalharmos em livros, ao fazer ilustração para livros, o trabalho de ilustração muda, é consideravelmente diferente daquele da imprensa, porque não estamos a trabalhar necessariamente imagens que girem em torno de uma ideia forte. É um conjunto de imagens, é um objeto, há toda uma outra série de preocupações, portanto manter um ritmo, uma coerência entre as imagens, contar ou não uma história, portanto pensar um objeto visual. E nessa medida tudo aquilo que constitui um livro pode e deve ser pensado e ser trabalhado. Neste caso, nos livros infantis, isso é por demais evidente. Portanto, as guardas, não tenho aqui contracapa, mas as guardas, a capa, tudo era pensado como um todo. Portanto, a ilustração acontece como uma extensão disso tudo, ou englobando o texto, a parte gráfica e tudo o que o livro tem. Aqui um outro livro, já com uma técnica muito diferente, neste caso recortes, e este livro foi um livro que é um livro que acabou por ser um livro para mim bastante importante, porque foi o livro que eu fiz sem editora. Normalmente o que acontece, a maior parte dos livros, ou pelo menos a mim, eu tenho tido a sorte, ou me são pedidos diretamente da editora, ou são os escritores que me pedem para trabalhar com eles, ou sou eu que já tenho projetos e que desde o início tem uma editora associada. Neste caso o livro foi feito sem editora, muito porque a editora inicial achou que o livro era pouco, como é que eles disseram, elaborado, qualquer coisa assim. E porquê? Eu já vos mostro isto mais. Isto foi uma das ilustrações que eu mostrei a essa editora e eles disseram que achavam isto muito frio, pouco elaborado, por aí fora. E eu, na altura, apeteceu-me mesmo fazer o livro desta maneira, e então desisti e disse, bom, nesse caso, não publicamos o livro, vou fazer e logo vejo o que faço com este projeto. Este livro tem também, portanto, é a história do Pedro e o Lobo, uma história por todos conhecida, mas aqui recontada pelo João Paulo Cotrim, e que se lembram da história. Então, é uma história e cada personagem da história, cada elemento tem um instrumento associado, e neste caso a ideia de recontar a história era trazer os instrumentos para o andar de cima da história e terem tanta importância na história como os próprios personagens, o Pedro, o Lobo, o Pato, por aí fora, tinham. Portanto, é uma história quase de uma revolução, uma greve dos instrumentos que querem ser tão importantes e ter... Portanto, era esta desconstrução da história. Por outro lado, sendo uma história russa, eu andava muito interessado no construtivismo russo e naquele tipo de imagens. Pareceu-me interessante experimentar a coisa com recortes,
que lá está, tem sempre relação com outras imagens que eu já vos mostrei, porque são manchas gráficas fortes, planas, sem contorno, portanto, tem continuava essa ligação ao outro trabalho, mas aqui, portanto, com tesoura, desenhar com tesoura, cortar, colar, por aí fora. E que ligava, e portanto, que transforma cada um destes elementos, ou melhor, cada uma destas coisas em peças. E se pensarmos que a história é uma história sobre a importância de cada elemento na história, a ideia de peças associadas a estes elementos pareceu-me ser uma boa maneira de mostrar e de contar esta história por imagens. Venho atrás, isto eram as guardas, que são restos dos recortes que eu fazia, portanto é quase uma espécie de aquilo que sobrou, e eu aproveitei para as guardas. Então aqui o livro acontece, tem o texto normal, e tinha, como não estava pressionado por nenhuma editora, podia demorar o tempo que quisesse a contar a história, isto é, podia ocupar as páginas a meu bel prazer, não tinha um número fixo, não tinha nada dessas restrições. Aqui tem os instrumentos, que de repente muda o registro e tornam-se uma coisa muito mais próxima das tais linguagens russas e construtivistas, e os instrumentos a discutirem, querem ser... Portanto, há estes dois momentos na história, há este momento muito tradicional, se podemos chamar assim, e depois a entrada abrupta dos instrumentos. O livro também permitiu isto, este género de sequências, que eu passo a mostrar. Portanto, que são coisas que utilizam o próprio livro e o próprio objeto para, ou melhor, neste caso, utilizam o próprio passar das folhas para contar a história, portanto, para acionar, ou acelerar, ou desacelerar a narrativa. E aqui, portanto, esta coisa do suspense do lobo e o lobo a aparecer, aproveitando o próprio livro, sem ter grandes truques de produção, não é? Portanto, é só o passar da página, não há recortes, não há nada. E depois, eu, às tantas, no meio do livro, desconstruo o livro todo, e aqui, então, há a tal história dos elementos que constituem este conto, e aparece aqui, nós somos apenas, não sei se conseguem ler, nós somos apenas cenário, coisas pintadas para fazer de conta que é uma paisagem, por aí fora. Portanto, de repente aqui eu agarro nas peças todas que tinha e, basicamente, depois em cima do scanner, portanto, há esta desconstrução ao mostrar o lado de lá das ilustrações e do livro e da história. Portanto, isto são tudo construções, são tudo maneiras de mostrar e de contar as coisas. Portanto, agora passando para outro livro, que já muito diferente, ou não tanto, ou recuperando coisas mais próximas daquilo que viram na ilustração editorial, este também é mais recente. Este livro chama-se A Arca do Tesouro, da Alice Vieira. É um livro infantil também, e tem a particularidade de ser um livro que tem o texto dividido em imagem. Não é certo que a ideia resulte. Portanto, neste caso era uma encomenda, e a encomenda surgiu, já vinha, portanto, com estas características. É um livro que surge de uma peça musical, que depois a Alice Vieira escreveu um conto para a peça musical, e depois pediram para fazer as ilustrações para editarem este livro. Portanto, em último caso, as ilustrações justificam a edição do livro. Mas tudo isto aparece separado, então o livro nem sequer tem capa ilustrada, é um livro que também teve uma edição especial, e tem um primeiro caderno que é todo composto só por ilustrações, e a seguir um caderno todo composto só por texto. Portanto, aquilo que me era pedido era contar a história, mas de outra maneira, que é basicamente aquilo que estão sempre a pedir a quem faz ilustração, contar a história por imagens. Portanto, eu aqui tive espaço para
fazer ou encenar a história como me pareceu melhor. E a outra particularidade deste livro é que foi todo feito em cores diretas, para quem gosta de saber pormenores de impressão, que tem o processo de cores diretas, portanto, exige uma chapa para cada cor, que é uma coisa que eu, de resto, é uma técnica que eu, de alguma forma, simulo muitas das vezes. Eu faço máscaras e monto depois tudo digitalmente. O meu processo é analógico numa primeira fase, eu desenho tudo à mão, mas depois digitalizo e as cores já são aplicadas digitalmente e são precisamente essas manchas. Aqui a impressão, portanto, é uma extensão desse trabalho e tem essa particularidade técnica. Portanto, um livro um pouco diferente e que resulta num objeto também especial. Já muito diferente também, o Romeu e Julieta, aqui já não para crianças, para adultos, para todas as idades, como quiserem. E só para situar um bocadinho esta ideia de que cada livro tem um registro diferente, prende-se muito com a minha forma de encarar cada livro como um livro único e particular e, portanto, que tem exigências diferentes. Os textos são diferentes, têm naturezas diferentes, por aí fora. Portanto, a ilustração não pode ser sempre igual, não posso ilustrar um livro, o Romeu e Julieta, como ilustrei o Pedro Globo, porque são textos que exigem imagens diferentes. Portanto, e eu tento sempre fazer essa adaptação e perceber qual é o melhor registro, não é uma questão de estilo, mas perceber qual é o melhor registro e a melhor maneira de traduzir cada universo visualmente. Neste caso era o Romeu e Julieta. Portanto, é o texto original, não é uma adaptação, é o texto original, portanto lá está mais uma vez o texto todo integral, e tornar isto uma edição mais apetecível do ponto de vista visual e comercial também, que as editoras têm isso muito em conta. A ilustração entra neste tipo de edições assim, e aqui o que eu fiz foi muito próximo do trabalho de um encenador, que foi ler e encenar visualmente. Inclusive fiz investigação sobre as técnicas de encenação na altura do Shakespeare, que punham várias coisas a acontecer ao mesmo tempo em palco e por aí fora. Tentar encontrar uma forma de, através do desenho, passar esse ambiente de teatro. Portanto, isto com estes planos. Depois a ilustração, neste caso, aparece sempre no livro, ou quase sempre em plano, sem o texto ao lado, tirando uma ou duas exceções, por questões mais até de número de páginas, teve que se fazer. Isto porquê? Porque eu acho importante neste tipo de livros às vezes separar as coisas, ao contrário do livro infantil, em que muitas vezes o texto aparece misturado com a imagem. Aqui eu penso que pode ser mais interessante ter dois níveis de leitura, ter duas coisas diferentes, até porque o texto é um texto do Shakespeare e as minhas ilustrações passam, o texto do Shakespeare vai ficar. São coisas que têm pesos diferentes e é importante o livro também passar ou mostrar as coisas de forma diferente. E aqui várias hipóteses de ilustração. Aqui é a única que não consegui ter as páginas, mas em que tem esse lado de várias coisas a acontecer ao mesmo tempo. Isto são 3 cenas diferentes do texto que eu sintetizo numa única ilustração e crio, portanto, esta espécie de movimento entre elas. Convém dizer que no texto também estão todas relacionadas, mas crio esta espécie de movimento entre as figuras e as relações entre elas acabam por ir ao encontro das relações no texto e mesmo não só entre as personagens, mas também em termos de tempo, como as coisas vão acontecendo. Passando do Shakespeare para o Camões, este era um livro também muito particular e de certo modo difícil. É um livro de poesia,
A poesia é das coisas que eu acho mais difíceis de ilustrar, porque de alguma maneira utiliza ferramentas próximas das ferramentas que a ilustração também recorre. E neste caso é um livro com temas tão complicados como o amor, a solidão e por aí fora. Portanto, a poesia lírica do Camões é muito rica depois em imagens. Portanto, é tudo como encontrar, quer dizer, o que acrescentar a um livro do Camões. E foi bastante complicado perceber o que é que eu podia fazer neste livro, o que é que eu podia trazer a este livro. Eu acabei por criar um universo um pouco onírico e tornando o Camões numa personagem e criando situações que não estão, quer dizer, que se relacionam com elementos da poesia dele, mas que acabam por criar mais um universo, ou aludir ao universo geral da sua poesia e não tanto a poemas em concreto, que isso seria quase impossível. E foi desse modo que acabei por resolver o trabalho. E lá está, mais uma vez, criando esses planos diferentes. Portanto, nunca aparece a ilustração ao lado do texto. Outro dos problemas deste livro era, isto é tudo muito forte emocionalmente, e há muitos sentimentos e por aí fora, e eu acho que muitas das vezes a ilustração não é emocional, e tentar encontrar um registro que pudesse ter um bocadinho do fogo da poesia do Camões, desse lado mais sentimental. Aqui já outro livro, este do ano passado, também de poesia, chama-se As Coisas. Este é um livro editado de poesia, o livro é da Inês Fonseca Santos. Isto é um livro editado pela Abismo, que é uma editora independente, pequena, portanto, que existe desde o ano passado e que edita essencialmente os livros que gosta, e cada livro tem um cuidado da produção, da escolha do papel, da capa, por aí fora, é tudo feito com muito carinho e muito cuidado, ao contrário do livro anterior, por exemplo, que eu vou só dar só para explicar. Isto é um livro editado pela Planeta, que é uma editora grande, um grupo grande, e depois põe estas coisas nas capas, uma obra intemporal que navega. Portanto, isto são coisas que numa editora deste género, eu como ilustrador pouca hipótese tenho de negociar estes espaços, porque a editora tem comerciais e tem uma estrutura grande que define e que decide a maior parte das coisas. Portanto, aqui a minha liberdade é muito reduzida, isto é, eu faço o trabalho que entendo no que toca à imagem, mas depois a forma como o livro aparece, a produção do livro, embora eu tente, às vezes não é possível conseguir que o livro saia, ou pelo menos mais próximo daquilo que eu entendo que o livro pede. E neste caso este livro é um livro bastante pesado, tem papel cochego, gramagem muito grossa, e até as fotografias podem ver, não se consegue abrir bem. Portanto, o livro podia, se não estivesse tão preocupado com a saída comercial, poderia ganhar mais em termos de objeto. Isto para também mostrar que na produção dos livros há grandes diferenças entre editoras grandes e editoras pequenas, e pronto, temos que viver com isso. Este livro, As Coisas, este também é um livro de poesia, não sei se conseguem ler ali, por acaso não se vê muito daí, pois não, aqui vê-se. Ok, pronto, há uma capa preta, mas há uma figura que está aqui e lá em cima tem o título, que é impresso só a verniz sobre a capa preta. E este livro, a particularidade deste livro era, como eu disse também, ser poesia, ser um livro muito delicado, pequenino,
em que é possível fazer aquela brincadeira da capa preta, portanto aquilo é uma curiosidade e que não passa numa editora maior. Aqui obviamente não há assim provavelmente uma necessidade comercial que comande a edição, é um gosto pela edição e depois é que vem o lado comercial. E aqui a poesia era uma poesia ao contrário da poesia do Camões, que é uma poesia muito à volta de imagens, que se constrói com imagens. Neste caso é uma poesia muito sobre a palavra e sobre o peso da palavra e sobre depois os objetos, as coisas, e cada coisa é uma entidade quase. Lá está, mais uma vez, não vale a pena ou não faz sentido ilustrar cada poema ou ter uma ilustração para cada poema. Portanto, o que eu faço, ou o que eu fiz neste caso, foi encontrar um conjunto, uma série de imagens que pudessem traduzir esse universo ou pelo menos tratar de temas parecidos ou dos temas que aparecem na poesia, mas em imagens. E aqui, só estas não têm a página, acho que funcionam mais assim do que nas fotografias. Isto é a última página. Aqui a questão da série, só para vos puxar atrás, portanto, isto também fala-se muito numa casa, portanto aqui eu quase crio esta estante, que é uma planta, e depois no final do livro tenho só a estrutura. São coisas que é possível em edições pequeninas experimentar e também aqui em termos de linguagem gráfica é muito diferente do anterior, ou nem tanto, porque até os materiais até eram parecidos, mas sendo uma poesia que falava de mostrar, de revelar coisas e esconder outras e por aí fora, resolvi trabalhar portanto, com silhuetas e criando quase uma espécie de manchas opacas e transparentes simultaneamente. Portanto, esta ideia de coisas que são opacas e que nós não conseguimos ver os pormenores, mas ao mesmo tempo também são transparentes e que de alguma maneira acaba por rimar bastante bem com a poesia do livro e acabou por ser um livro que resultou ou que deixou toda a gente contente. Uma coisa um bocadinho diferente, neste caso não são livros ilustrados, são só as capas de livros. Isto também, lá está, aqui a editora pediu-me para desenhar, para fazer a capa por completo, para desenhar a fonte, o design desta coleção de 3 livros estava por minha conta e são livros policiais, como se pode perceber. E eu utilizei tanto os 3 quase para contar também uma espécie de história. Não há uma história, mas há uma sequência, vá lá, entre elas. E aqui portanto, havia também liberdade da parte do editor para eu fazer esta brincadeira. Para terminar, outro livro infantil, este recente, que vai ter, inclusive, vai ser apresentado para a semana, até o lançamento oficial em Lisboa. E é um livro um pouco diferente de tudo aquilo que eu tinha feito até agora, porque é um livro sobre a Amália, neste caso, portanto, sobre alguém que existiu, que é um ícone da nossa mitologia. E é um livro para crianças que se insere dentro desta coleção chamada O Meu Primeiro, ou A Minha Primeira, por aí fora. E de repente convidaram para fazer isto e eu andei um bocadinho reticente a saber se faria ou não, porque de facto tem muitas condicionantes, tem esta coisa da coleção, tem uma estrutura, é muito clássico em toda... portanto, todo o aparato é um bocado clássico, mas eu aceitei. E são esboços aqui também para revelar um bocadinho, para acabar o processo de construção de um livro. Portanto, isto são esboços que eu vou fazendo, monto nas páginas, vou fazendo uma pequena maquete e vou enviando à editora ou ao autor, conforme
vamos discutindo as coisas, e é onde eu posso ir experimentando o ritmo do livro e o ritmo da leitura. Portanto, eu aqui o que fiz, não há grandes metáforas, não há grandes hipóteses de inventar muito, porque é a história da Amália, não tem propriamente, não pede rasgos de criatividade por aí além. Portanto, foi encontrar um ritmo ou que as imagens pelo menos tivessem uma autonomia e pudessem relacionar-se com o texto, mas não da forma mais óbvia que a própria paginação sugere. E, portanto, eu crio este género de sequências depois dentro do livro, e esta última será a última página. Portanto, sempre esta coisa, pensar o livro por inteiro. E esta última página é Amália, entretanto, no final morre e o livro acaba e ela é aclamada como patrimônio. E, portanto, esta ideia do espetáculo que começa e depois acaba pareceu-me uma solução interessante para balizar o livro. E depois lá dentro o que acabei por fazer foram pequenas utilizar, lá está mais uma vez o virar das páginas. Aqui não sei se conseguem ver, são duas páginas seguidas. Portanto, há toda uma sequência quase como se pudéssemos ver um filme, imagem a imagem, e que esse filme, mesmo sem mais nada, pudesse contar-nos brevemente, de uma forma breve, aliás, a história da Amália. Então, neste caso, há aquela situação, temos aquela personagem a sair dali, depois continua aqui. Portanto, isto no livro é quase uma coisa que sugere movimento. E depois o livro tem uma série de rimas, tem a sala da Casa de Fados, depois a sala já do Olimpiá. Portanto, perceber entre isto e isto passa-se muito tempo, há transformações, a vida da Amália mudou, antes ela estava perto de nós, depois já está lá ao fundo, por aí fora. Portanto, utilizando estas coisas muito simples, mas que ajudam a contar essa história. E aqui, para terminar, rimas com coisas que, neste caso, temos ali a Amália a escrever numa sala, e aqui aparece essa casa, que é a Casa da Mariquinhas, ou que no livro aparece a propósito da Casa da Mariquinhas, que é um fado, e a Casa da Mariquinhas é uma espécie de casa do fado, e, portanto, a Amália, entretanto, ela a seguir morre, fica dentro da casa do fado, e portanto, associando aqui duas coisas diferentes, eu posso meter isso tudo na mesma ilustração, e criando, portanto, também esta ideia de sequência narrativa, a Amália, a casa, e nós depois saímos. E pronto, isto foi o último exemplo que eu tinha para vos mostrar de trabalho de livros, e é tudo. Portanto, espero que tenham gostado. Obrigado.